Meus próprios filhos me colocaram em um asilo dizendo que era por cuidado, mas eles não sabiam de uma coisa: eu ainda controlava todo o dinheiro da família. Se você gosta de histórias reais, pesadas e cheias de reviravoltas, já se inscreve no canal, porque essa aqui eu nunca imaginei que fosse viver. Quando a porta do carro fechou atrás de mim, eu ainda tentei acreditar que aquilo era só mais uma consulta. Mais uma daquelas visitas que meus filhos vinham inventando nos últimos meses. Eu estava sentado no banco de trás, olhando pela janela, enquanto o carro parava em frente a um prédio grande, com um portão alto e uma placa discreta. Não era hospital, não era clínica. Eu não reconheci o lugar, mas alguma coisa ali já me incomodou. Meu filho mais velho, o Roberto, desceu primeiro. Deu a volta no carro rápido demais. Abriu a porta do meu lado e disse, com aquele tom forçado: "Vamos, pai, desce aqui com calma." Eu olhei para ele antes de sair. "Que lugar é esse?" Perguntei direto. Ele evitou meu olhar por um segundo, depois respondeu: "É um lugar bom, vão cuidar melhor do senhor aqui." Aquilo não fez sentido. Eu desci do carro devagar, sentindo o corpo pesado, mas minha cabeça estava completamente alerta. Minha filha, Patrícia, já estava parada na entrada, falando com uma mulher de jaleco claro. Quando me aproximei, elas pararam a conversa na hora. A mulher me olhou com um sorriso profissional, daqueles que não dizem muita coisa. "Seu Antônio, né? Seja bem-vindo." Eu nem respondi. Olhei para os dois, um de cada lado, e falei: "O que está acontecendo aqui?" A Patrícia veio rápido, pegou no meu braço, tentando me conduzir para dentro. "Pai, a gente já conversou sobre isso, é para o seu bem." Aquela frase me incomodou na hora. Eu puxei o braço de leve, sem agressividade, mas firme o suficiente para mostrar que eu não estava entendendo. "Pro meu bem como?" Perguntei olhando direto para ela. Ela respirou fundo, como se estivesse repetindo algo ensaiado. "O senhor precisa de mais cuidado. Lá em casa a gente não consegue dar atenção o tempo todo." Eu olhei para o Roberto. "Desde quando eu preciso de alguém o tempo todo?" Ele respondeu rápido demais: "Pai, não é isso. É só uma fase. Aqui o senhor vai ter acompanhamento, gente especializada." Especializada. Aquela palavra ficou na minha cabeça. Eu olhei em volta. O lugar era limpo, organizado, mas tinha um silêncio estranho, um silêncio pesado. Algumas janelas com grades discretas, um corredor longo, cheiro forte de produto de limpeza. Lá dentro, vi um senhor sentado numa cadeira, olhando para o nada, completamente parado. Aquilo não parecia um lugar de passagem. Aquilo parecia definitivo. Eu voltei a olhar para os dois. "Vocês estão me deixando aqui?" Perguntei, sem levantar a voz, mas deixando claro que eu já tinha entendido. Houve um pequeno silêncio. A Patrícia desviou o olhar. O Roberto respondeu: "É temporário, pai." Eu ri baixo, sem humor nenhum. "Temporário quanto?" Ele não respondeu na hora. Aquilo disse tudo. A mulher de jaleco entrou na conversa, com aquele tom calmo demais. "Seu Antônio, aqui o senhor vai ter toda a assistência. É um ambiente tranquilo, com rotina organizada." Eu interrompi. "Eu não pedi isso." Ela travou por um segundo, sem saber como reagir. Eu voltei para os meus filhos. "Eu não pedi isso", repeti, mais firme. A Patrícia segurou minha mão, agora com um tom mais emocional. "A gente está fazendo isso porque se preocupa com o senhor." Eu olhei para a mão dela segurando a minha. Aquilo não parecia preocupação, parecia pressa. Pressa para terminar logo. Eu puxei a mão devagar. "Preocupação não é isso", eu disse. "Preocupação é conversar, é respeitar." O Roberto ficou impaciente. "Pai, o senhor está complicando uma coisa que é simples." Aquilo me acertou de um jeito diferente. Simples. Para eles, era simples. Me tirar da minha casa, da minha rotina, da minha vida, e me colocar ali como se fosse uma decisão qualquer. Eu respirei fundo, tentando manter o controle. "Vocês já decidiram isso sem mim, não foi?" Nenhum dos dois respondeu. A resposta estava no silêncio. A mulher de jaleco fez um gesto, chamando uma funcionária. "Vamos dar entrada no quarto do senhor." Aquilo soou como sentença. Eu olhei uma última vez para os dois, esperando alguma coisa. Qualquer sinal de que aquilo não era definitivo. Não veio nada. Só aquele desconforto no rosto deles, misturado com pressa. Sempre a pressa. Eu fui levado pelo corredor enquanto eles vinham atrás,
mas jamais distantes. O quarto era simples. Uma cama, um armário pequeno, uma janela com grade. Nada pessoal, nada meu. Eu entrei devagar, olhando tudo. Aquilo não era um lugar para ficar um tempo, era um lugar para desaparecer. A funcionária começou a falar coisas sobre rotina, horários, regras. Eu não ouvi metade. Minha atenção estava nos meus filhos, que já estavam perto da porta. O Roberto falou primeiro: "A gente volta para te ver, tá?" Eu encarei ele. "Quando?" Ele respondeu rápido: "Logo." Aquela resposta vazia. A Patrícia veio me dar um abraço. Foi rápido, superficial, não tinha peso, não tinha emoção. Era como cumprir uma obrigação. "Vai dar tudo certo", ela disse. Eu não respondi, só fiquei olhando. Eles saíram logo em seguida, sem olhar para trás. A porta fechou e o silêncio voltou. Um silêncio mais pesado ainda. Eu fiquei parado no meio do quarto por alguns segundos, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Eu não estava doente, eu não estava incapaz. Eu estava lúcido. E mesmo assim, fui deixado ali. Caminhei até a janela, olhei para fora. O portão lá na frente. Vi o carro dele saindo, sem hesitar, sem parar. Foi ali que alguma coisa dentro de mim mudou. Não foi desespero, foi outra coisa. Foi clareza. Eu virei devagar, olhando aquele quarto vazio, impessoal, sem nada que tivesse a ver comigo. E naquele momento, eu entendi exatamente o que estava acontecendo. Foi naquele momento que eu entendi que aquilo não era cuidado, era descarte. Depois que a porta daquele quarto fechou e o silêncio tomou conta, eu sentei na beira da cama e fiquei olhando para o chão por alguns segundos. Não era a primeira vez que eu ficava sozinho na vida, mas daquela vez era diferente, porque não tinha sido acaso, tinha sido escolha, e não minha. Enquanto eu estava ali, naquele quarto que não tinha nada de meu, minha cabeça começou a voltar no tempo, tentando entender em que momento as coisas tinham chegado naquele ponto, porque aquilo não aconteceu de uma hora para outra. Eu construí minha vida inteira com calma, sem pressa, sem luxo, mas com consistência. Trabalhei mais de 30 anos na mesma área. Comecei de baixo, fui subindo aos poucos, sempre economizando, sempre pensando no futuro. Nunca fui de gastar à toa. Enquanto muita gente ao meu redor vivia o momento, eu estava pensando no que vinha depois. Foi assim que eu consegui comprar minha casa. Não foi herança. Não foi sorte. Foi parcela por parcela, ano após ano. Eu lembro do dia que peguei a chave. Não era uma casa grande, mas era minha. E isso sempre teve peso para mim. Depois disso, fui melhorando aos poucos. Reformei, organizei, deixei do jeito que eu queria. Com o tempo, consegui investir em mais 2 casas menores, para aluguel. Nada absurdo, mas o suficiente para gerar uma renda constante. Fora isso, tinha minha aposentadoria e algumas aplicações simples que fui fazendo ao longo dos anos. Nada de risco alto, nada de aposta, sempre seguro, sempre pensando em estabilidade. E foi isso que manteve tudo funcionando. Não só para mim, mas para eles também. Porque mesmo depois de adultos, meus filhos nunca foram totalmente independentes. Sempre precisaram de ajuda. O Roberto, por exemplo, nunca conseguiu se firmar em lugar nenhum. Começava um trabalho, ficava um tempo, depois saía. Sempre com uma justificativa diferente. Ambiente ruim, chefe complicado, não valorizavam meu esforço. No começo eu acreditava, ajudava. Pagava uma conta aqui, outra ali. Depois virou padrão. A Patrícia já era diferente. Mais organizada, mas sempre vivendo no limite. Gastava mais do que devia, parcelava tudo, vivia apertada. E quando apertava, era para mim que ela ligava. "Pai, só esse mês." Depois eu me organizo. E eu ajudava. Sempre ajudava. Porque no fundo eu achava que aquilo era parte do papel de pai. Só que com o tempo, aquilo deixou de ser ajuda e virou dependência. Eles já contavam com aquilo. Já organizavam a vida deles, sabendo que, se desse problema, eu resolvia. Teve um período em que o Roberto ficou meses sem trabalhar. Eu pagava aluguel, contas básicas, comida, tudo. Ele nem disfarçava mais. Já tratava como obrigação minha.
Uma vez eu cheguei a falar com ele: você precisa assumir sua vida. Ele respondeu na hora: e você quer que eu faça o quê? Passe necessidade? Aquilo me incomodou, porque não era sobre necessidade, era sobre acomodação. A Patrícia também começou a mudar. No começo agradecia, depois passou a pedir como se fosse algo normal. Pai, você tem condições? Me ajuda. Sempre essa frase. E eu tinha mesmo, porque eu construí aquilo para ter tranquilidade. Mas uma coisa é ajudar, outra é sustentar escolhas erradas. E foi aí que as conversas começaram a mudar. Primeiro vieram as sugestões. Pai, você podia vender uma das casas de aluguel e ia facilitar sua vida. Eu respondia: não vejo motivo para isso. Depois vieram as insistências. Para que você precisa de tanto? Aproveita mais. Eu continuava firme. Isso aqui não apareceu do nada. Eu levei anos para construir. Eles não gostavam dessas respostas. Eu via. Começavam a trocar olhares, a mudar o tom. Teve um jantar específico que ficou marcado para mim. Os dois estavam lá. A conversa começou normal, mas logo mudou de rumo. O Roberto falou: a gente precisa pensar no futuro, facilitar as coisas. Eu perguntei direto: facilitar como? A Patrícia respondeu: organizar tudo em vida, evitar problema depois. Eu entendi na hora. Aquilo não era preocupação com o futuro, era antecipação. Eu olhei para os dois e falei: eu não estou morto. O clima pesou na hora. O Roberto tentou aliviar. Não é isso, é só planejamento. Eu mantive o olhar firme. Planejamento eu já fiz. Por isso vocês nunca passaram necessidade. Aquilo não agradou. Eu vi no rosto deles. Foi ali que o tom começou a mudar de verdade. Depois disso, começaram outras abordagens, mais indiretas. Comentários sobre minha idade, sobre cansaço, sobre dificuldade. Pequenas coisas, mas repetidas, até que começaram a tocar num ponto específico. Minha memória. Pai, você esqueceu tal coisa outro dia. Você não está lembrando direito. No começo, eu nem dei atenção, mas depois percebi que aquilo estava sendo repetido demais, sempre os dois juntos, sempre no mesmo tom, como se estivessem construindo uma ideia. Eu comecei a prestar mais atenção, porque eu sabia exatamente como estava a minha cabeça. Eu não estava confuso, não estava perdido, eu estava lúcido. Mas, para quem olhava de fora, eles estavam criando outra imagem, e isso começou a me incomodar de verdade. Uma noite, depois que eles foram embora, eu fiquei sentado na sala da minha casa, olhando em volta. Cada canto ali tinha história. Cada coisa ali eu sabia exatamente como tinha conquistado. E pela primeira vez eu tive uma sensação estranha, como se aquilo tudo estivesse começando a ser visto de outra forma. Não como algo que eu construí, mas como algo que eles queriam controlar. E foi aí que eles começaram a mudar comigo. Depois daquele jantar, as coisas começaram a ficar mais claras para mim, mas não de um jeito bom. Não foi uma mudança brusca, não foi nada escancarado de imediato. Foi sutil, pequeno, mas constante. E isso era o que mais incomodava, porque parecia planejado. Os dois começaram a aparecer mais na minha casa. Antes, cada um vinha em dias diferentes, com motivos diferentes. Depois, passaram a vir juntos, sempre com aquele mesmo tom de preocupação. Pai, a gente veio ver como o senhor está. No começo, parecia até cuidado de verdade. Mas não demorou muito para eu perceber que não era só isso. Eles começaram a reparar em tudo, coisas simples, pequenas, e transformar aquilo em algo maior. Teve um dia que eu deixei a chave em cima da mesa e mais tarde fui procurar. Demorei um pouco para lembrar onde tinha deixado. Coisa normal. A Patrícia viu e falou na hora: tá vendo? Você está esquecendo as coisas. Eu respondi: eu sempre deixo a chave em lugares diferentes. Isso não é novidade. Ela insistiu: mas está acontecendo com frequência. Não estava. Mas ela falava como se estivesse. O Roberto entrou na conversa. A gente está percebendo isso já faz um tempo. Aquela frase ficou na minha cabeça. A gente está percebendo. Não era observação isolada. Era combinado. Outro dia, eu estava vendo televisão quando o Roberto perguntou: você tomou o seu remédio hoje? Eu respondi: tomei.
Ele perguntou de novo, alguns minutos depois. Tem certeza? Aquilo começou a me irritar. Eu sei o que eu faço, respondi, mais firme. Ele levantou as mãos, como se estivesse recuando. Calma, pai. É só preocupação. Sempre essa palavra. Preocupação. Mas o jeito, o tom, a repetição, aquilo não parecia preocupação. Parecia construção de narrativa. Com o tempo, aquilo começou a se intensificar. Eles passaram a trazer exemplos. Outro dia você esqueceu de pagar uma conta. Eu respondi, não esqueci. Eu paguei depois. A Patrícia completou, mas não pagou no dia certo. Eu olhei para ela, e desde quando um dia de atraso significa problema mental, ela não respondeu. Só trocou aquele olhar com o Roberto. Sempre o mesmo olhar, como se estivessem alinhados. E isso começou a me incomodar de verdade. Porque eu comecei a perceber que não era sobre o que estava acontecendo. Era sobre o que eles queriam que parecesse estar acontecendo. Até que um dia, o assunto mudou de nível. Eles chegaram juntos como de costume. Sentaram na sala. Clima diferente, mais sério. O Roberto começou. Pai, a gente precisa conversar sobre algumas coisas importantes. Eu já sabia que vinha algo ali. Fiquei em silêncio, esperando. A Patrícia tirou uma pasta da bolsa. Aquilo chamou minha atenção na hora. Não era conversa casual, era preparado. Ela abriu a pasta, colocou alguns papéis na mesa e disse: a gente está pensando no seu bem e também em facilitar as coisas. Eu olhei para os papéis, mas não toquei. Que coisas? Perguntei direto. O Roberto respondeu: organização, para evitar problemas no futuro, caso o senhor precise de ajuda para resolver alguma coisa. Eu cruzei os braços. Ajuda como? A Patrícia respondeu: a gente pensou em fazer uma procuração. Assim, a gente pode cuidar das suas contas, resolver coisas para você, sem complicação. Aquilo ficou claro na hora, muito claro. Eu não levantei a voz. Não fiz cena. Só olhei para os dois e perguntei: vocês acham que eu não consigo cuidar da minha própria vida? Eles tentaram suavizar. Não é isso, o Roberto disse rápido. É só uma segurança. Eu balancei a cabeça devagar. Segurança para quem? O silêncio veio na hora. A Patrícia tentou retomar o controle. Pai, isso é comum. Muita gente faz isso. Eu respondi: muita gente não sou eu. Ela insistiu: mas e se acontecer alguma coisa? Eu olhei direto para ela. Quando acontecer, a gente resolve. Não antes. O clima ficou pesado. Eu vi no rosto deles que aquilo não era a resposta que esperavam. O Roberto mudou o tom. O senhor está sendo teimoso. Aquilo me incomodou. Teimoso? Eu repeti. Eu estou cuidando do que é meu. Ele respondeu: a gente só quer ajudar. Eu olhei para os papéis na mesa. Não precisei ler para entender o que era. Procuração ampla, acesso a contas, controle. Eu empurrei a pasta de volta na direção deles. Eu não vou assinar isso. A Patrícia respirou fundo, claramente irritada agora. Você está dificultando tudo. Eu respondi na hora. O que vocês querem não é facilitar, é controlar. O silêncio voltou, mas dessa vez diferente, mais pesado, mais revelador, porque ali não tinha mais disfarce. Eu levantei, encerrando a conversa. Se for só isso, vocês já podem ir. Eles ainda tentaram insistir por alguns minutos, mudando o tom, voltando para a preocupação. Mas eu não cedi. Não era falta de confiança, era percepção. Eu sabia exatamente o que estava acontecendo. E, a partir daquele dia, as atitudes deles mudaram ainda mais. Ficaram mais frios, mais distantes, mas ao mesmo tempo, mais insistentes. E foi ali que eu percebi, eles não estavam preocupados comigo, estavam interessados no que eu tinha. Depois daquela conversa da procuração, o clima entre a gente nunca mais voltou ao normal. Eles continuaram vindo, mas já não era a mesma coisa. Não tinha mais aquela tentativa de disfarçar. Era mais direto, mais frio e ao mesmo tempo mais insistente. Eles não tocaram mais no assunto dos papéis de forma aberta, mas começaram a agir como se aquilo ainda estivesse em andamento. Pequenos comentários, perguntas repetidas, tentativas de me fazer duvidar de mim mesmo. Só que eu já tinha entendido o jogo.
E foi justamente por isso que, quando eles vieram com a ideia de ver um lugar melhor, eu não imaginei que fosse aquilo. A Patrícia chegou primeiro naquele dia com um sorriso forçado, daquele que não chega no olho. Pai, a gente encontrou um lugar bom para você conhecer, bem estruturado, tranquilo. Eu estava sentado na sala, lendo, e levantei o olhar devagar. Lugar para quê? Perguntei. Ela respondeu rápido. Para caso o senhor precise no futuro, é só para conhecer. Eu não respondi na hora, só fiquei olhando. O Roberto chegou logo depois, já entrando na conversa. É só uma visita, pai. Não custa nada ver. Aquilo me soou estranho, muito insistente para ser só curiosidade, mas ao mesmo tempo não parecia algo definitivo. E foi aí que eu aceitei, não por confiança, mas porque eu queria entender até onde aquilo ia. Tá bom, eu disse. A gente vai, vê e volta. Os dois concordaram rápido demais. Rápido o suficiente para confirmar que aquilo já estava planejado. O caminho até lá foi silencioso. Eu fui no banco de trás, como sempre, observando, prestando atenção em cada detalhe. Eles quase não conversaram comigo. Ficavam trocando olhares pelo retrovisor, como se estivessem alinhando alguma coisa sem falar. Quando o carro parou em frente ao prédio, eu já senti aquela mesma sensação estranha. O lugar era organizado, limpo, mas tinha um ar pesado, diferente. Eu desci do carro devagar, olhando em volta. Que lugar é esse? Perguntei, mesmo já desconfiando. O Roberto respondeu. É o que a gente falou, um lugar bom. A Patrícia já estava andando na frente, indo em direção à entrada. Eu acompanhei, sem pressa. Quando entramos, fomos recebidos por uma mulher de jaleco claro. Ela parecia já saber quem eu era. Isso me chamou a atenção na hora. Seu Antônio, né? Estávamos esperando. Aquilo travou alguma coisa dentro de mim. Eu olhei para os dois. Esperando? Perguntei. Nenhum dos dois respondeu direto. A Patrícia tomou a frente. A gente ligou antes, só para agilizar. Agilizar o quê? Eu pensei, mas não falei. A mulher começou a explicar sobre o lugar, rotina, cuidados, equipe. Tudo muito ensaiado, muito alinhado, como se aquilo já tivesse sido conversado antes. E provavelmente tinha. Eu fiquei em silêncio, ouvindo, mas já com a cabeça trabalhando. Até que ela disse uma frase que não combinava com uma simples visita. O quarto dele já está pronto. Aquilo foi o ponto de virada. Eu virei na hora para os dois. Como assim pronto? Perguntei firme. O Roberto tentou contornar. É só padrão deles, para mostrar como funciona. Eu olhei direto para ele. Não, isso não é demonstração. O silêncio que veio depois confirmou tudo. Eu senti aquilo na hora, não era visita. Nunca foi. Eu fui conduzido pelo corredor, enquanto os dois vinham atrás. Não do meu lado. Atrás. Como se já não fizessem mais parte da decisão. O quarto era simples, limpo, impessoal. Uma cama, um armário pequeno, uma janela com grade. Nada ali tinha a ver comigo. Nada. Eu parei no meio do quarto e virei. A gente vai embora depois disso, eu disse. Não foi pergunta. Foi afirmação. O Roberto respondeu, mas sem me encarar direito. Pai, a gente precisa conversar. Eu já sabia o que vinha. Não precisa, eu respondi. Eu já entendi. A Patrícia tentou manter o tom calmo. É pro seu bem. Eu ri baixo, sem humor. Vocês estão repetindo isso desde que chegaram. Eu dei um passo para frente, olhando para os dois. Pro meu bem como? Eles não responderam de imediato. O Roberto falou depois de alguns segundos. Aqui vão cuidar melhor do senhor. Aquilo me atingiu de um jeito diferente. Não pela frase em si, mas pela frieza, pela forma automática, ensaiada. Eu olhei para eles por alguns segundos, esperando alguma coisa, algum sinal de que aquilo ainda podia ser revertido. Não veio nada, só desconforto e pressa. Sempre a pressa. A mulher de jaleco voltou a falar sobre horários, rotina, adaptação. Eu não ouvi metade. Minha atenção estava neles, e no fato de que, naquele momento, eles já tinham decidido tudo. Sem mim. O Roberto olhou no relógio. A gente precisa ir. Aquilo foi rápido demais. Eu encarei ele. Ir para onde? Ele respondeu.
resolver umas coisas, mas a gente volta. Aquela resposta vazia. A Patrícia veio me abraçar. Rápido, superficial. Vai dar tudo certo, ela disse. Eu não respondi, só fiquei olhando. Eles se afastaram, foram até a porta e saíram, sem olhar para trás. A porta fechou e ficou só o silêncio. Eu fiquei parado no meio do quarto, olhando para aquele espaço que não era meu. Minha casa, minhas coisas, minha vida, tudo tinha ficado para trás. E não por escolha minha. Eu caminhei devagar até a janela. Olhei lá fora. O carro deles já estava saindo. Sem hesitar, sem parar. Foi ali que a ficha caiu completamente. Não tinha mais dúvida. Não tinha mais espaço para interpretação. Aquilo não era uma visita. Não era cuidado. Era decisão tomada. Eu virei devagar, olhando aquele quarto vazio, sentindo o peso daquilo tudo. E naquele momento, eu entendi exatamente o que tinha acontecido. Eles me deixaram lá, como se eu fosse um problema resolvido. Os primeiros dias no asilo foram os mais longos da minha vida. Não por causa da rotina em si, mas pela sensação de estar ali sem escolha. O lugar era organizado, limpo, com horários definidos para tudo. Café da manhã, remédio, almoço, descanso, jantar. Tudo no relógio. Só que nada daquilo parecia vida. Parecia manutenção. Eu acordava cedo, mesmo sem precisar, por hábito. Ficava sentado na beira da cama, olhando para o quarto, tentando me acostumar com aquele espaço que não tinha nada de meu. Nenhuma foto, nenhum objeto, nada que lembrasse quem eu era fora dali. Só uma cama, um armário e silêncio. Muito silêncio. Nos primeiros dias, eu observei mais do que falei. Andava devagar pelos corredores, sentava na área comum e ficava prestando atenção nas pessoas. E foi aí que eu comecei a entender que o que tinha acontecido comigo não era exceção, era padrão. Tinha um senhor que ficava sempre perto da janela, olhando para a rua o dia inteiro. Um dos funcionários comentou comigo: ele tem 2 filhos, nenhum vem aqui. Aquilo ficou na minha cabeça. Outro senhor repetia a mesma pergunta várias vezes. Hoje é dia de visita? Ninguém respondia com verdade. Só diziam, talvez. Eu talvez nunca virava assim. Uma senhora, mais quieta, ficava com uma foto na mão o tempo todo. Eu perguntei quem era. Ela respondeu, minha filha, ela disse que vinha me buscar. Aquilo me deu um aperto diferente. Porque, mesmo estando ali há poucos dias, eu já sabia como aquilo funcionava. Promessa para acalmar e distância depois. Os funcionários, por outro lado, eram corretos. Faziam o trabalho deles. Alguns até tentavam ser mais atenciosos. Uma enfermeira, a Carla, começou a puxar conversa comigo depois de alguns dias. O senhor parece mais lúcido que a maioria aqui, ela disse, meio desconfiada. Eu respondi, porque eu estou. Ela deu um leve sorriso, mas não insistiu. Só que eu percebi que ela começou a prestar mais atenção em mim. E não demorou muito para ela perceber que tinha algo estranho na minha situação. Sua família vem te visitar? Ela perguntou um dia. Eu respondi direto, ainda não. Ela franziu levemente a testa. Normalmente, nos primeiros dias, eles vêm mais. Eu só balancei a cabeça, porque eu já sabia a resposta. Eles não iam voltar, não como antes. E foi ali, vivendo aquela rotina, observando tudo, que os primeiros sinais começaram a aparecer. No 3º ou 4º dia, a responsável pelo asilo veio falar comigo. Seu Antônio, o senhor tem telefone celular? Eu respondi, tenho. Ela disse, sua filha ligou perguntando sobre seus documentos e algumas informações pessoais. Aquilo acendeu um alerta na hora. Que tipo de informação? Perguntei. Ela respondeu, dados bancários principalmente. A gente informou que não tem acesso a isso. Eu fiquei em silêncio por alguns segundos. Aquilo não era coincidência. Não era preocupação. Era outra coisa. No dia seguinte, foi a vez de uma ligação direta no meu celular. Era o Roberto. Eu atendi. Pai, tudo bem aí? O tom dele parecia normal demais. Ensaiado. Eu respondi seco. O que você quer? Ele deu uma pequena pausa antes de responder. A gente precisa resolver umas coisas suas aqui, fora. Contas, banco, facilitar para você. Eu ri baixo. Facilitar para mim ou para você? Ele ignorou a pergunta.
Você pode passar alguns dados. É só para agilizar. Não. Ele tentou insistir. Pai, não complica. Eu cortei. Eu já disse não. O silêncio do outro lado foi rápido. Ele não discutiu. Só disse, a gente conversa depois. E desligou. Aquilo só confirmou o que eu já estava pensando. No mesmo dia, mais tarde, recebi outra ligação. Dessa vez, de um número que eu não conhecia. Era do banco. Seu Antônio, estamos confirmando algumas tentativas de acesso à sua conta feitas por terceiros. Meu corpo ficou rígido na hora. Terceiros? Perguntei. A atendente respondeu. Sim. Houve tentativa de alteração de senha e movimentação, mas foi bloqueada por segurança. Eu respirei fundo, tentando manter a calma. Eu não autorizei nada. Ela respondeu. Por isso entramos em contato. O senhor confirma que não há procuração ativa para terceiros? Eu respondi, confirmo. Ela disse, então recomendamos manter atenção. Qualquer tentativa será bloqueada. Quando desliguei, ficou tudo claro. Não era só abandono. Não era só se livrar de mim. Eles estavam tentando acessar tudo que eu tinha. E estavam fazendo isso rápido, como se tivessem pressa. Como se soubessem que o tempo era importante. Eu fiquei sentado na cama por alguns minutos, olhando para o nada, organizando as peças. A insistência com a procuração. A conversa sobre facilitar. A pressa em me colocar ali. As ligações. As tentativas de acesso. Tudo fazia sentido agora. E foi nesse momento que algo importante veio na minha cabeça. Algo que, até então, eu não tinha dado tanto peso, mas que mudava completamente o jogo. Eu lembrei exatamente de como eu tinha organizado minhas contas, de como eu tinha deixado tudo estruturado, e principalmente do que o NZO tinha feito. Eu levantei devagar, sentindo o corpo responder, e fui até a janela. Fiquei olhando lá para fora por alguns segundos, e pela primeira vez desde que eu tinha sido deixado ali, eu não senti só revolta, eu senti controle, porque naquele momento eu entendi uma coisa que eles não tinham considerado. Eles podiam até ter me colocado ali, mas não tinham o que precisavam para fazer o que queriam. E foi aí que eu percebi, eles tinham cometido um erro. Depois daquela ligação do banco, eu não tive mais dúvida nenhuma. Aquilo não era coincidência, não era preocupação mal interpretada, não era excesso de zelo. Era tentativa, clara, direta e planejada. Eu fiquei sentado na cama por alguns minutos, olhando para o celular na minha mão, enquanto minha cabeça organizava tudo o que tinha acontecido desde o começo. A conversa da procuração, a insistência, a forma como me colocaram ali, a pressa para ir embora, e agora, as tentativas de acesso. Tudo encaixava, e encaixava bem demais para ser acaso. No dia seguinte, logo cedo, eu pedi para falar com a administração do asilo. A mesma mulher que tinha nos recebido no primeiro dia apareceu na sala pequena que eles usavam para resolver essas coisas. Eu sentei devagar na cadeira, ainda sentindo o corpo pesado, mas com a cabeça completamente firme. Ela perguntou com um tom profissional. O senhor precisa de alguma coisa? Eu respondi direto. Preciso saber quem está ligando aqui pedindo minhas informações. Ela hesitou por um segundo, mas respondeu. Seu filho entrou em contato algumas vezes, perguntando sobre documentos, rotina, coisas assim. Eu mantive o olhar firme. E sobre dinheiro? Ela desviou levemente o olhar. Aquilo já respondeu por si só. Ele perguntou se havia algum responsável legal cadastrado ou autorização para terceiros. Ela disse, tentando manter a neutralidade. Eu respirei fundo. E o que vocês disseram? Ela respondeu, que não temos esse tipo de acesso e que qualquer questão financeira precisa ser tratada diretamente com o senhor. Eu assenti devagar. Pelo menos ali naquele ponto, eles não tinham conseguido avançar. Mas isso não significava que tinham parado. Significava só que estavam tentando por outros caminhos. Eu voltei para o quarto com uma sensação diferente. Não era mais dúvida, era certeza. E, junto com ela, veio a raiva. Não aquela raiva impulsiva, mas uma raiva fria, calculada. Porque eles não estavam só tentando se livrar de mim. Eles estavam tentando se aproveitar da situação, achando que eu não perceberia, achando que eu não teria controle. No meio da tarde, meu celular tocou de novo. Era o Roberto. Eu atendi.
Pai, a gente precisa resolver umas coisas com urgência. Ele começou direto. Eu fiquei em silêncio, esperando ele continuar. Tem umas contas, umas aplicações. A gente precisa movimentar para evitar problema. Eu respondi na mesma hora. Problema para quem? Ele ignorou de novo. Você pode passar a senha? Ou autorizar pelo aplicativo? Eu senti a mesma sensação de antes, mas agora mais clara. Não, eu disse seco. Ele tentou mudar o tom. Pai, você está dificultando uma coisa simples. Eu respondi, simples para você. Houve um pequeno silêncio do outro lado. Então ele falou, já sem paciência. A gente está tentando ajudar. Eu não levantei a voz. Não precisei. Você não está ajudando. Você está tentando acessar o que não é seu. Aquilo ficou no ar. Ele não respondeu na hora. Depois de alguns segundos, disse, a gente vai resolver isso de outro jeito. E desligou. Aquela frase não foi ameaça. Foi confirmação. Eles iam continuar tentando. Do jeito que fosse. Mais tarde, recebi outra ligação do banco. Dessa vez, mais direta. Seu Antônio, houve uma nova tentativa de acesso à sua conta, com solicitação de transferência de valor elevado. A operação foi bloqueada por inconsistência de autenticação. Meu corpo ficou completamente imóvel por um segundo. Aquilo já não era mais só teste, era tentativa real de movimentação. Quem fez isso? Eu perguntei. A atendente respondeu. Não temos como identificar com precisão, mas o acesso partiu de um dispositivo não reconhecido. Eu já sabia. Não precisava de confirmação. Bloqueia qualquer tentativa que não seja feita por mim, eu disse. Ela respondeu, já está bloqueado, senhor, e recomendamos alterar suas credenciais o quanto antes. Eu encerrei a ligação e fiquei olhando para o celular por alguns segundos. A sensação agora era clara. Eles estavam com pressa. Queriam resolver tudo rápido. Talvez antes que eu reagisse. Talvez achando que, ali dentro, eu não teria como fazer nada. Foi aí que eu levantei, fui até o armário pequeno do quarto e peguei minha pasta. Eu sempre mantive tudo organizado. Documentos, contas, acessos, tudo no meu controle. E naquele momento, aquilo fez toda a diferença. Eu sentei na cama, abri a pasta e revisei tudo. Cada detalhe, cada autorização. E foi aí que a confirmação veio de forma definitiva. Eu nunca tinha dado acesso total a ninguém. Nunca tinha feito procuração ampla. Nunca tinha liberado movimentação sem minha autorização direta. Tudo dependia de mim. Sempre dependeu. Eu fechei a pasta devagar, sentindo uma mistura de coisas. Raiva, sim, mas também algo mais importante. Clareza. Porque agora eu sabia exatamente onde eu estava pisando. Eles podiam tentar, podiam insistir, podiam até achar que tinham controle da situação. Mas na prática, não tinham nada. Eu levantei, fui até a janela e fiquei olhando para fora por alguns segundos. Aquele lugar ainda era estranho. Ainda não era meu. Mas, pela primeira vez desde que eu tinha sido deixado ali, eu não me senti preso. Porque o que realmente importava ainda estava comigo. E foi ali que eu entendi que aquilo não tinha acabado. Muito pelo contrário, aquilo estava só começando. Mas o que eles não sabiam era que o jogo ainda não tinha acabado. Depois daquela última ligação, eu não perdi mais tempo. Eu sabia exatamente o que estava acontecendo e sabia também que, se eu demorasse, eles iam continuar tentando até conseguir alguma brecha. Então eu fiz o que sempre fiz a vida inteira quando alguma coisa saía do controle. Eu organizei, analisei e agi. Na manhã seguinte, pedi para usar a sala administrativa do asilo para fazer algumas ligações com mais privacidade. A mesma funcionária que já tinha percebido que eu não era como os outros me acompanhou até lá. Se precisar de ajuda, é só chamar, ela disse. Eu assenti e fechei a porta. Peguei o celular, abri minha agenda e liguei direto para o gerente do banco. Eu não era cliente recente, já tinha anos de relacionamento, conta organizada, histórico limpo. Quando ele atendeu, reconheceu minha voz na hora. Seu Antônio, tudo bem? Eu respondi direto, não. E eu preciso resolver isso agora. Ele ficou em silêncio por um segundo, percebendo o tom. Pode falar. Eu expliquei tudo, sem exagero, sem drama. Falei das tentativas de acesso,
das ligações, da situação em que eu estava. Ele ouviu até o final sem interromper. Quando terminei, ele respondeu: certo. A gente vai bloquear qualquer tentativa que não seja feita pessoalmente ou com validação direta sua. Eu falei na hora: quero mais do que isso. Quero revisar tudo. Autorizações, acessos, qualquer possibilidade de terceiros entrarem nas minhas contas. Ele respondeu: perfeito. Vamos fazer isso agora. A partir dali, foi ação. Nada de conversa vazia. Eu confirmei dados, atualizei senhas, ativei bloqueios adicionais, limitei qualquer tipo de movimentação que não passasse por mim diretamente. Cada etapa era feita com calma, mas com precisão. Eu não deixei nenhuma brecha, nenhuma. Depois disso, fui além. Eu quero revisar minhas aplicações também, eu disse. Ele respondeu: sem problema. Algumas estão em nome exclusivamente seu, mas podemos reorganizar conforme sua orientação. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu não estava mais pensando só em proteger. Eu estava pensando em agir. Transferi parte dos valores para contas que só eu tinha acesso direto, reestruturei aplicações, tirei qualquer possibilidade de movimentação indireta. Tudo dentro da legalidade. Tudo documentado. Tudo controlado. Quando terminamos, o gerente falou: agora não há mais risco de acesso indevido. Eu respondi: tem uma coisa a mais que eu preciso fazer. Ele esperou. Eu continuei: quero deixar claro, registrado, que nenhuma decisão financeira minha pode ser tomada por terceiros. Nenhuma. Em hipótese alguma. Ele respondeu: vou deixar isso formalizado no sistema. Aquilo me deu exatamente o que eu precisava. Controle absoluto. Quando desliguei, eu fiquei alguns segundos olhando para o celular na minha mão. Aquilo não era só sobre dinheiro. Era sobre decisão. Era sobre não deixar que tomassem algo que eu construí a vida inteira. Eu saí da sala devagar e voltei para o meu quarto. O ambiente ainda era o mesmo. O asilo ainda era o mesmo. Mas a sensação já não era. Porque agora eu não estava mais reagindo. Eu estava conduzindo. Nos dias seguintes, eu continuei agindo em silêncio. Não falei nada para os meus filhos. Não respondi mensagens. Não retornei ligações. Deixei eles tentarem. E eles tentaram. Mais de uma vez. O banco me notificava de tentativas bloqueadas, acessos negados, movimentações recusadas. Cada notificação confirmava o que eu já sabia: eles não tinham desistido, mas também não estavam conseguindo. E aquilo começou a virar o jogo, porque, enquanto eles insistiam do lado de fora, achando que ainda tinham alguma chance, eu já estava alguns passos à frente. Eu comecei a revisar tudo que eu tinha. Casas, contratos de aluguel, contas, aplicações. Organizei cada detalhe, pensei em cada possibilidade. E, principalmente, tomei decisões. Decisões que eles não estavam esperando. Porque eles ainda estavam presos na ideia de que eu estava vulnerável, que eu estava isolado, que eu não tinha controle. E era exatamente aí que eles estavam errando. Uma tarde, enquanto eu estava sentado na área comum do asilo, observando a rotina ao redor, a Carla, a enfermeira, sentou ao meu lado e disse: o senhor está diferente. Eu olhei para ela e perguntei: diferente como? Ela respondeu: mais tranquilo. Eu dei um leve sorriso, quase imperceptível, porque agora eu sei exatamente o que está acontecendo. Ela não entendeu completamente, mas assentiu. Eu levantei logo depois e voltei para o meu quarto. Fechei a porta, sentei na cama e fiquei olhando para frente por alguns segundos. Tudo estava organizado, tudo estava no lugar. E, pela primeira vez desde que eu tinha sido deixado ali, eu não estava mais reagindo à situação. Eu estava preparando algo. E foi ali que eu decidi que eles iam aprender da pior forma possível. Não demorou muito para eles perceberem. No começo vieram as mensagens, depois as ligações insistentes, sempre com aquele mesmo tom de urgência disfarçada. Eu não atendi nenhuma. Deixei tocar, deixei acumular, porque eu sabia que, quanto mais eles tentassem e não conseguissem, mais pressionados iam ficar. E foi exatamente o que aconteceu. 2 dias depois, no meio da tarde, a recepção me chamou. Seu Antônio, seus filhos estão aqui. Eu não me levantei na hora. Fiquei sentado por alguns segundos, deixando a informação assentar.
Então me levantei devagar e fui até a sala de visitas. Quando entrei, os dois já estavam lá, em pé, inquietos, diferente da última vez. Sem aquele ar de controle, o Roberto veio direto. Pai, a gente precisa conversar. Eu sentei na cadeira antes de responder. Eu também falei calmo. A Patrícia tentou se aproximar, mas eu levantei a mão levemente, sem agressividade, só indicando distância. Fala. O Roberto respirou fundo, tentando manter a postura. Está tendo um problema com suas contas. A gente não está conseguindo acessar nada. Eu olhei para ele por alguns segundos, sem responder. Deixei o silêncio pesar. Então perguntei, vocês estavam tentando acessar o que exatamente? Ele hesitou por um instante, mas respondeu, só organizar as coisas. Eu balancei a cabeça devagar. Organizar sem minha autorização? A Patrícia entrou rápido. Pai, a gente só queria ajudar. Eu respondi direto. Ajuda não se faz escondido. O clima ficou pesado na hora. O Roberto perdeu um pouco da paciência. O senhor está dificultando tudo. A gente está tentando resolver sua vida. Eu olhei para ele firme. Minha vida não precisa ser resolvida por você. Ele deu um passo à frente. Mas o senhor não está nem lá para cuidar das coisas. Aquilo foi a confirmação final. Eu mantive o tom baixo, mas firme. E quem decidiu isso? O silêncio veio. Eles não tinham resposta. Eu continuei. Vocês me colocaram aqui, sem me perguntar, sem me ouvir. E agora querem decidir o resto? A Patrícia tentou mudar o tom mais emocional. A gente errou, talvez tenha sido precipitado, mas a gente pode resolver isso. Eu olhei para ela, sem alterar a expressão. Resolver como? Ela respondeu rápido. A gente tira o senhor daqui. Volta tudo ao normal. Eu dei um leve sorriso, mas sem humor nenhum. Normal para quem? O Roberto ficou impaciente. Pai, vamos parar com isso. A gente precisa acessar suas contas. Aquilo saiu direto, sem filtro. Eu encarei ele por alguns segundos. Agora você falou a verdade. Ele tentou recuar. Não é isso. Eu cortei. É exatamente isso. O silêncio voltou mais pesado ainda. Eu me inclinei levemente para frente, apoiando os braços nas pernas, olhando direto nos olhos dos dois. Vocês tentaram acessar minhas contas sem autorização. Tentaram movimentar dinheiro. Tentaram mudar senha. Tudo bloqueado. Eles não negaram. Não tinham como. A Patrícia tentou falar alguma coisa, mas parou no meio. Eu continuei. Eu já resolvi tudo. O Roberto franziu a testa. Como assim resolveu? Eu respondi. Bloqueei qualquer acesso que não seja meu. Mudei senhas. Limitei movimentações. Reorganizei tudo. O rosto dele mudou na hora. Você fez o quê? Eu repeti com calma. Reorganizei tudo. A Patrícia deu um passo à frente, agora visivelmente nervosa. Mas a gente precisa saber como estão as coisas. Eu respondi. Vocês não precisam. Aquilo foi direto, sem espaço para interpretação. O Roberto passou a mão no rosto, claramente irritado. Você está exagerando. A gente é sua família. Eu respondi sem alterar o tom. Família não faz o que vocês fizeram. Ele tentou argumentar. A gente estava preocupado. Eu respondi. Preocupado com o quê? Comigo ou com o que eu tenho? O silêncio respondeu por eles. Eu me levantei devagar. Não por nervosismo, por decisão. Eu já tomei todas as decisões necessárias, eu disse. Tudo está sob meu controle e vai continuar assim. A Patrícia, agora com a voz mais baixa, perguntou. O que isso quer dizer? Eu olhei direto para ela. Que vocês não têm mais acesso a nada. Aquilo caiu como um peso. O Roberto tentou insistir. Mas isso não faz sentido. Eu interrompi. Faz sim. Porque agora está do jeito certo. Eles ficaram em silêncio. Pela primeira vez, sem argumento. Sem controle da situação. Eu dei um passo em direção à porta. A conversa acabou. Nenhum dos dois tentou me impedir. Nenhum dos dois teve resposta. Eu saí da sala com a mesma calma com que entrei. Caminhei pelo corredor, sentindo o ambiente ao redor, mas com a cabeça completamente tranquila. Porque naquele momento não tinha mais dúvida, não tinha mais jogo escondido, não tinha mais manipulação. Eles tinham tentado e tinham falhado.
E pela primeira vez desde que tudo começou, eles entenderam isso. Foi a primeira vez que eles perceberam que tinham perdido o controle. Depois daquele encontro na sala de visitas, eles não voltaram mais. Nos primeiros dias ainda vieram algumas mensagens, algumas ligações perdidas, mas sem a mesma insistência de antes. Não era mais pressão, era tentativa de manter algum tipo de controle que já não existia. Eu não respondi nenhuma, não por orgulho, não por raiva, mas porque, naquele ponto, já não fazia sentido. Eles tinham feito a escolha deles. E eu também já tinha feito a minha. A rotina no asilo continuou a mesma, mas a forma como eu enxergava tudo ali mudou completamente. Eu não estava mais ali como alguém abandonado. Eu estava ali como alguém que tinha entendido o jogo antes de ser tarde demais. E isso fazia diferença. Com o tempo, comecei a observar mais as pessoas ao meu redor de outra forma. Não só como histórias de abandono, mas como pessoas que ainda estavam ali, vivendo, mesmo depois de tudo. Aquele senhor da janela continuava olhando para a rua todos os dias. A senhora com a foto ainda segurava aquela lembrança como se fosse tudo o que restava. E os funcionários, alguns realmente se importavam. A Carla, por exemplo, nunca me tratou como alguém incapaz. Sempre falava comigo de igual para igual. Perguntava minha opinião, conversava, escutava. Pequenas coisas, mas que faziam diferença naquele ambiente. Foi ali que uma ideia começou a se formar na minha cabeça. Não veio de uma vez, foi construída aos poucos. Enquanto eu revisava tudo o que tinha feito, todas as decisões que já tinha tomado, eu comecei a pensar no que realmente fazia sentido dali para frente. Porque no fundo, aquilo nunca foi só sobre dinheiro, foi sobre valor, sobre quem merecia e sobre quem não merecia. Eu marquei uma nova conversa com o gerente do banco. Dessa vez, não para proteger, mas para decidir. Eu quero reorganizar meus bens de forma definitiva, eu disse. Ele respondeu, perfeito. O senhor já tem algo em mente? Eu respondi, tenho. E expliquei tudo, cada detalhe, sem pressa, sem dúvida. Vendi uma das casas de aluguel. A outra mantive gerando renda. Reorganizei aplicações e, principalmente, defini destino. Parte do dinheiro foi destinada a uma instituição, não qualquer uma. Uma que realmente funcionava, que ajudava pessoas que estavam exatamente na situação que eu estava vendo todos os dias ali. Idosos esquecidos, abandonados, invisíveis. Outra parte eu destinei de forma direta. Para quem estava ali, para quem fazia diferença de verdade. A Carla foi uma dessas pessoas, não como favor, não como recompensa exagerada, mas como reconhecimento, porque no meio de tudo aquilo, ela foi uma das poucas pessoas que me tratou com respeito real. Quando ela soube, tentou recusar. O senhor não precisa fazer isso, ela disse. Eu respondi, eu sei exatamente o que estou fazendo, e estava. Cada decisão foi tomada com clareza, sem impulso, sem emoção descontrolada, só lógica, só justiça. Meus filhos ficaram sabendo depois, não por mim, mas porque, em algum momento, perceberam que não havia mais nada ao alcance deles. Tentaram contato mais uma vez, dessa vez com outro tom, mais baixo, mas já era tarde. Eu não respondi, não porque queria punir, mas porque não havia mais o que resolver. Algumas coisas, depois que passam de um certo ponto, não voltam ao que eram, e essa foi uma delas. Com o tempo, a sensação de revolta foi diminuindo, não porque eu esqueci, mas porque deixou de ter peso. Eu não carregava mais aquilo. Eu segui, do meu jeito, no meu tempo. E olhando para trás, tudo ficou claro. Cada passo, cada decisão deles, cada reação minha, tudo levou até aquele ponto. E no fim, o resultado foi diferente do que eles esperavam. Eu fiquei sentado na área externa do asilo numa tarde, olhando o movimento simples do lugar, sentindo o vento leve, e percebi uma coisa que talvez eu não teria entendido antes. Nem sempre a gente perde quando alguém tenta tirar algo da gente. Às vezes, a gente só muda o destino daquilo. Eu respirei fundo, encostei na cadeira e fechei os olhos por alguns segundos. Sem peso, sem dúvida, só certeza.
Eles me colocaram em um asilo achando que tinham me descartado, mas no fim foram eles que ficaram sem nada.